Ogunté, de autor não nomeado. Diz a demanda que é difícil, e Iemanjá mandou dizer que se atravessa algum feitiço, sua espada é mão de fé, e se tuas asas mal cortaste, seu ventre há de segurar, nas águas que vêm do início, nunca vai te abandonar. Parte da biografia da escritora que nós recebemos hoje nesse quadro já foi citada no feed desse programa durante o episódio O Centro-Oeste Escreve. Então, para não repetir tudo que eu já disse lá, eu vou atualizar a minha fala anterior. Larissa Brasil, vencedora já dos prêmios Arbest de melhor livro de suspense, melhor autora e melhor conto, respectivamente nos anos de 2018, 2020 e 2021. É escritora dos livros 3, Urutau, Irebu e Uma Oração para Ninguém, de quem nós vamos falar hoje, e alguns outros. Eu desejo axé para a Larissa e a todos vocês que estão nos ouvindo. Eu sou a Rai e vocês estão ouvindo o Sobre a Escrita. Ok, senhores, a entrada ficou longa porque a ficha dessa mulher era enorme. Vocês me perdoem, mas seja bem-vinda novamente, Larissa. Para quem não se lembra, ela esteve conosco também no episódio, abre aspas, Na Falta de Agatha Christie, fecha aspas, onde nós indicamos muitos escritores e filmes de suspenses para que vocês lerem e assistirem. Quem não ouviu ainda, por favor, ouça. E antes de começar com as perguntas dessa entrevista, um aviso muitíssimo importante. Esse episódio contém spoilers, muitos spoilers. Então, se você está afim de ler esse livro, repetindo, Uma Oração para Ninguém, sem saber nada sobre esse lançamento, tchau. Eu vejo você daqui no próximo episódio. E me desculpa, mas não tem como evitar. Agora, se você tá no meio do livro nesse momento, respira, porque eu não vou discutir o final dele nesta entrevista. E se você não liga para as spoilers, seja muito bem-vinda e vamos às perguntas. Rai, eu queria só agradecer o convite de novo, de estar aqui falando com você, viu? Muito obrigada. Boa noite para todo bom programa para todos, né? Bom podcast. A gente tem que agradecer a Lizzie, que foi quem juntou a gente, né? Verdade. Porque não fosse por ela, a gente não teria se conhecido para início de conversa. Eu acho. Verdade. Então, assim, agradecimentos à Lizzie por ter feito toda essa arquitetura acontecer para essa entrevista acontecer no final das contas. Agradecimentos eternos ao pessoal dos outros 500. Beijo para eles. É isso. Começando como nas perguntas tradicionais desse quadro, que eu faço para todos os escritores que vêm parar aqui. Qual foi a inspiração-chave para esse livro? O que te motivou a trazer essa história para o mundo? Por que ela está aqui? Em 2019, eu viajei, fui para Bahia, para Itacaré. E a história se passa numa praia, né? E é muito essa praia lá de Itacaré, da Bahia. Então, eu chegando em Itacaré, tinha uma igreja muito moderna, assim, eu fiquei muito impressionada com a estrutura da igreja, porque, tipo, só igreja, né, e assim, tinha um nome bem peculiar, eu não vou citar aqui o nome da igreja, mas tinha um nome bem peculiar, assim, e eu fiquei tipo, cara, o que é isso? Nunca nem tinha ouvido falar, né. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, foi uma impressão muito forte, fui pesquisar, eu estava de férias e fui pesquisar, aí me deparei com várias coisas muito, assim, que quem tinha fundado era um surfista e tinha várias coisas relacionadas a essa igreja. E eu fiquei, tipo, bastante envolvida, assim, com a temática, né? E aí eu fiquei, bom, achei interessante, falei, é uma igreja, é uma coisa legal de se escrever, né?
E aquela informação eu guardei, eu geralmente guardo, eu anoto, né, no notes do celular, coisas relacionadas a histórias que eu quero escrever, né. E aquilo ficou de 2019 e 2021 a gente voltou para Itacaré de novo. No final da pandemia ali, a gente ficou sem férias, a gente alugou uma casa e ficamos lá um mês, por aí. E aí eu vi de novo a igreja e, tipo, falei, nossa, então isso dá legal. E eu comecei a ter uns sonhos, assim, de uma mulher que estava sendo enterrada numa praia. E eu falei, cara, isso dá umas histórias bem diferentes. Então começou nesse sentido, assim, sabe? Dessa curiosidade. Cara, eu tô tentando não associar essa história da igreja que você narrou com uma igreja que tem aqui no Rio de Janeiro, mas tá muito difícil. Foi. Porque assim, na hora que você falou, foi o surfista que fundou, eu falei assim, não é possível, cara. Foi. Não é possível. E eu achei um nome muito peculiar, tipo, porque eu falei, cara, numa praia, tinha que ser raio de sol, tinha que ser uma coisa assim, eu fiquei meio indignada. Né? É um negócio muito estranho, realmente, é um negócio muito estranho. E eles têm todo, né, eles têm algumas coisas muito conservadoras lá dentro e tal. E aí eu que já assisti um culto lá, posso dizer, é um negócio muito estranho mesmo. Olha, nunca cheguei a entrar dentro da igreja, mas e aí, então isso foi o que motivou. E aí eu tive esse sonho com essa mulher, eu falei, cara, ia ser louco a mulher. Aí, tipo, você já assistiu Point Break com Keanu Reeves e o menino do Ghost? Eles têm uma vibe, assim, meio de seita, eles assaltam Eu não banco. lembro se eu assisti. Não Eles lembro. assaltam bancos, assim, vestido de máscara de presidente. E o cara é um surfista também, e ele entra, tipo, disfarçado. E eu falei, cara, se tivesse uma vibe meio assim e tal, ela é uma policial. E aí comecei a bolar a história. Isso foi em 2021, no final de 2021. Larguei de mão. Larguei de mão. Ok. Não voltei. Quando foi em 2022, eu entrei pro NaNoWriting. Não, isso foi, desculpa, foi 2021 isso. Aí no 2021 eu fui pro NaNoWriting. Aquele negócio de escrever em novembro. Eu falei, cara, eu quero escrever essa história. E aí eu comecei a desenvolver. Eu falei, cara, vai ser era uma escritora. Eu falei, eu queria escrever sobre uma escritora que ia para uma praia e via um assassinato. E tinha uma igreja estranha envolvida. E aí foi que começou toda a história da Inaê. E eu sou muito ligada a Iemanjá, eu gosto muito, né? Eu sou filha de Iemanjá. Então, assim, eu queria trabalhar esse aspecto numa história, e o mar era, tipo, muito convite, assim, sabe? É um convite delicioso, né? Eu falei, não tem tudo a ver. E aí foi juntando a bola de neve. Caraca! Foi que começou com a Raia de Sol, com a Inaê escritora, e com essa temática envolvendo a própria Iemanjá e ela querendo escrever, né? Que é um dilema dos escritores, ela precisando escrever, superando um problema pessoal dela. E aí começou, foi assim. E foi interessante. Tá certo, tá certo. É uma confusão danada, mas chega em algum lugar, né? E é engraçado que você vai pegando pedaços de algumas coisas e é uma colcha mesmo de retalhos. E vai confeccionando ali. Deixa eu dar informação só para os ouvintes que não vão pegar essa referência, porque eles são millennials como eu. Em 91 eu não era nascida, gente. Então, assim, Point Break é o filme de 91, tá? Com o Keanu Reeves, o Patrick Swayze. Isso mesmo. Swayze, que é o cara que fez o Ghost, que a citou também. E também tá nesse filme o Anthony Kiedis, que é o vocalista do Red Hot Chili Peppers. Isso, exatamente. Então... Ele é imortal, inclusive. Ele tem, acho que então, assim, eu acho que dá pra vocês assistirem esse filme na internet, se vocês procurarem por ele, dá pra assistir ele direitinho, completo, nesses canais aí que vocês conhecem bem. Eu não era nem muito bom. Eu não era nem nascida quando saiu esse filme.
Mas é um bom filme, viu, de suspense, é bem legal, é policial. Faltavam 6 anos ali para eu nascer ainda. O primeiro filme que eu lembro de ter visto do Keanu Reeves é Matrix, então assim, Matrix. vocês... Eu Nossa, só me lembro... Matrix é 89, Matrix eu não sei de quanto que é. É... Sim, 99. mas assim, as primeiras lembranças que eu tenho do Keanu Reeves enquanto autor da minha infância, vamos dizer assim, é ele fazendo Matrix e é ele fazendo Constantine depois. Ai, adoro Constantine, adoro Matrix Eu também, adoro. entendeu? Então assim, são dois filmes que eu amo. 99. Tá vendo? Eu nasci em 97. Nossa, eu tinha 2 anos. Eu tinha 2 anos. Então, assim, essas coisas que eu lembro. Então, assim, vocês procurem lá pelo filme. Eu vou deixar o nome do filme na descrição do episódio para vocês procurarem depois e assistirem se vocês quiserem. Eu, inclusive, vou me atrever a assistir ele para eu conseguir... Chama Caçadores de Emoções no Brasil. Nossa, que nome! Que nome! Jesus! E os estúdios de cinema do Brasil e seus nomes de filme dublado. Nossa Senhora! E o Keanu Reeves tá maravilhoso nesse filme. Se vocês acham ele bonito, continua bonito, mas é um bom filme, eu gosto desse filme. Enfim, vamos lá. Você já falou um pouco disso, que é o processo de criação para essa obra, então eu vou mudar um pouco dessa pergunta para a gente conseguir seguir em frente, para ela não ficar repetida. Tem 2 histórias nascendo ali dentro, a história que a Inaê está escrevendo e a história que você escreveu. Tecnicamente, você escreveu as 2. Uhum. Eu quero saber se você fez as 2 ao mesmo tempo ou se foi separadamente. Não, eram 2 histórias separadas. A história da igreja cor-de-rosa lá, né, que ela tem a seita cor-de-rosa, eu fui pro dentista, estacionei meu carro e tinha uma igreja totalmente cor-de-rosa, que eu fiquei assim, meu Sangue de Jesus Cristo. Exatamente. No meio da cidade, um caos e uma igreja toda pintada de cor. Eu tirei uma foto e tinha um santo. Eu falei, gente, que coisa estranha. E isso ficou na minha cabeça. Como eu falei, né? Eu vou guardando as coisas para serem usadas. E quando eu falei, vou escrever sobre a Inaê, né? A Moração para Ninguém, ela ia escrever um livro. Eu queria colocar partes. O que eu acho legal esse negócio de colocar partes dos livros dentro do livro, fica uma história dentro da outra. Sei. Aí eu falei, cara, ela vai escrever um livro, então qual foi o livro que ganhou lá o pitch perfeito lá, que foi, né, o que ela ganhou o concurso? Seria essa que é uma roqueira, uma jornalista roqueira que ela não acredita em Deus, ela é ateia, né? E ela tá andando, ir para um festival, cobrir, e ela sofre um acidente e acorda dentro desse lugar murado que todo mundo veste rosa e tem uma igreja cor-de-rosa e ela vê uma santa flutuando na estrada. Então, assim, era uma história... ultra roteiro de filmes de terror sobre feminismo. Sim, é mais sobre... a história seria mais sobre ela ver quais são os limites dela, né? Porque se você não acredita em nada, que você vai, sem querer catequizar ninguém, né? Ou as crenças, nem nada, mas eu queria fazer essa coisa dela... Ela é a predestinada para aquelas pessoas. Então, como é que você lida com isso? A história seria... Eu quero escrever essa história, inclusive. Olha o spoiler aqui. Olha o spoiler. Eu quero escrever essa história para e eu quero publicar ela como um conto, um e-book, como a Inaê, que se fosse a Inaê mesmo, né? Então, é uma coisa que eu preciso... Eu não sei se eu vou conseguir esse ano, mas ano que vem já é uma das minhas coisas. Então, foi assim, essas 2 histórias separadas. Aí eu fui olhar coisas que eu tinha, daria um bom enredo de história. Eu falei, então esse aqui eu acho que vai ficar legal. E aí eu fui escrevendo à parte as histórias e também para projetar as coisas que a Inaê estava passando naquele momento, para mostrar também que muitas coisas que a gente vive, que os autores vivem, eles projetam nas suas histórias, sim. Não de uma forma assim, pegar o personagem X e colocar direitinho lá. Não, a gente vai salpicando coisas ali, né?
Então, tem determinadas cenas que, quando eu estou em determinado tipo de humor, é mais fácil eu escrever do que outras. Ah, Então, eu sim, quis fazer esse claro. reflexo também, para mostrar como é o humor, como é que o humor dela ali dentro daquela história, em determinado momento, como é que ela está refletindo dentro da história dela também. Fazer esse parâmetro. Cara, assim. A cabeça de escritor é doida. A minha sorte é que, assim, eu entendo porque eu sofro do mesmo problema. Porque, assim, Isso é bom. Jesus amado, enfim. Vamos tentar seguir em frente. Vamos. Essa história possui 2 pontos de vistas principais, Uhum. certo? Além de trechos do livro onde a Inaê estava escrevendo, e mais alguns poemas e saudações aos orixás que aparecem no decorrer do livro. Ou seja, eu não sei se isso é algo comum teu, que é de misturar vários tipos de narrativas em um local só, ou foi algo que você escolheu para esse livro? Eu tenho essa mania de, por exemplo, de misturar principalmente música e trechos, algumas coisas dentro dos livros. Uma Oração para Ninguém, ele é um livro muito diferente, porque eu fiz alguns parágrafos estilísticos. Então, tem uns parágrafos que eles imitam a onda do mar. Quando fala praia de tombo, ele cai como se fosse um tombo. Sim, eu percebi isso. Então, eu quis fazer esse estilo de narrativa porque eu estava com vontade de ousar, assim. Eu gosto muito de tentar escrever histórias e o jeito que as pessoas leem essa história, para mim, eu acho que fica interessante. Em Irebu, eu fiz algumas partes de ações muito rápidas, uma parte que a protagonista ela desenvolve, e depois tem várias partes bem rápidas, assim. Eu coloquei como se fosse um interlúdio mesmo, entre as ações grandes, pequenas ações bem rápidas para a história andar mais rápido. Oração para Ninguém, Sim. como eu estudei toda a mitologia de Iemanjá, tinha coisas muito que davam muito certo dentro da história, né? Que é quando ela vai para o rio, ela entra dentro do rio e vai para o mar, né? E conta essa história. E tem quando ela salvou o sol. Então tinha umas histórias que eram bem que casavam bem com as histórias da Iemanjá, né, a mitologia, com o que estava acontecendo dentro da história. Então, eu quis trazer essa narrativa mesmo para dentro. Eu salpiquei muita mitologia dela dentro das palavras da Iemanjá, ou da mãe, né, Isso desculpa, da é Iemanjá, não, visível. da Inaê, e da mãe da Inaê, que ela tem uma conexão muito forte com a mãe, né? Uhum. Então, eu quis fazer essa contagem de história ali por ela. E os poemas eu gosto muito de, às vezes, onde faz a curva, eu tenho várias cartas, alguns poemas. Eu não sou de escrever poemas separados, mas dentro das histórias eu acho que dá um aspecto diferente. A diagramação do livro ficou maravilhosa, ficou linda, o meu diagramador se superou, ficou muito bonita. E espero que as pessoas curtam, porque ficou um livro bem diferente, assim, dos meus outros. Eu acho que vai ser assim, porque o máximo que eu já consegui fazer enquanto escritora de tipo, misturar essas coisas foi de inserir música. Músicas autorais, no caso. Ah, que Ou legal. foi o que eu consegui fazer. Agora, inserir poema, inserir citação, pra mim a minha cabeça já fica embaralhando, eu não consigo fazer nada. Eu tenho eu sou a pessoa limitada, eu tenho que fazer um negócio de cada vez, porque senão eu vou ficar doida. Mas aí você vai fazendo e depois você para e faz o outro e volta. Por exemplo, no caso, tem algumas partes que ela descobre algumas coisas. Então remeter a esse passado, né, esse presente, coisas como seria a forma que essas pessoas escreviam há muito tempo atrás, né? Aí a gente Uhum. vai pesquisando e vai tentando achar um caminho. Ok.
Vamos lá agora a parte difícil, né? Que, assim, dando uma respirada agora, o que eu vou fazer? As pessoas que viram a resenha que eu fiz em vídeo desse livro devem ter percebido em algum momento que foi muito complicado para mim me expressar sobre esse livro sem apresentar nenhum spoiler. É, verdade. Porque é uma história com muitas camadas. Algumas que você tem que não adianta você ler de imediato para entender, você tem que digerir antes do entendimento completo chegar. E você traduzir isso em um negócio que tem que durar menos de 10 minutos, o negócio tem que durar menos de 5 minutos, aliás, que foi que eu fiz, é um trabalho de Hércules. Então, assim, me perdoem vocês que acharam o vídeo atropelado, mas assim, não teve outro jeito. Eu fiz muitas marcações durante essa leitura, inúmeras marcações, só que por regras desse programa, eu não posso perguntar além de 2. Porque... Se sobrar tempo, você pergunta mais. Porque o tempo é limitado e também porque eu não gosto de ficar adiantando muito do livro pro ouvinte. Verdade. Concordo. Ainda mais por ser um mistério. Aí que eu vou ferrar com a vida da criatura que tá ouvindo mesmo se eu adiantar demais isso daqui. Verdade. Então vamos ao primeiro trecho de hoje. Abre aspas para Larissa Brasil. Você quer que eu leia? Não, tudo bem, eu leio. A voz da mentira não me quer nas águas, quer-me nas pedras imóvel. O seu rugido infernal grita, ele nunca voltará. O farol pisca, às vezes luz, noutras escuridão. Ora amor, ora solidão. Estou longe, estou tão perto. Se ouvir o mar, posso afogar-me. Se ouvir as pedras, não sairei do lugar. Se escutar o farol, o farol, descido tarde ou talvez cedo demais. Eu me afogarei no sussurro da luz. Fecha aspas. Coisas que eu não disse no vídeo. Uma das minhas personagens favoritas desse livro está nesse poema, a Lily. Lily. Da onde que saiu isso? Então, quando eu li sua pergunta, eu fiquei pensando, meu Deus, da onde que eu tirei a Lily? A Lily... Porque foi o que eu fiquei me perguntando durante a maior parte, da onde ela saiu. Ela era uma história engavetada, ela é o elemento necessário que só existiu para esse livro, ela veio de outra coisa que você viu e teve que anotar no meio do caminho, da onde que veio isso? Não, a Lily foi uma... eu criei, quando eu estava escrevendo, a Lily veio e me sussurrou aqui nos ouvidos. A Lily, caraca! Foi. A Lily é uma coisa muito, muito, muito minha na narrativa, assim. Eu gosto de trabalhar muito essa parte lírica, assim. Eu gosto de trazer esses elementos para as narrativas e até para as minhas protagonistas. Eu acho que a maioria das minhas protagonistas escutam coisas, veem coisas. Eu não vejo nem escuto nada, só as vozes dos personagens. Mas eu tenho muito essa intuição, eu deixo ela muito solta quando eu estou escrevendo. E a Lily, ela surgiu nessa coisa de eu querer trabalhar esse elemento mais com essa pegada mais sobrenatural, um mistério, e ela me veio de uma forma muito clara, assim, uma mulher, um homem e um farol no meio deles. E é uma história de amor trágica, né? Como a gente tem várias aí, né? Shakespeare mestre em escrever histórias trágicas de amor. E aí ela veio com essa delicadeza de que muito tempo atrás as mulheres elas eram internadas por ser histéricas, né? Elas eram internadas
por motivos que o homem tinha por ser a guarda dela, né? Por ser o dono dela. A Lily, ela vai para esse lugar onde tem o misticismo já se ronda ali, né? Já tem uma praia do diabo, que tem um barulho muito peculiar, tem lendas de povos originários ali, e aí ela vai para aquela atmosfera e ela acabou de casar, então ela tem dentro desse contexto, dessa narrativa de uma história de amor, mas que terminou de forma trágica e a gente não sabe por quê. Sim. Tem esse sussurro junto, e tem essa coisa junto com o mar, né? E eu gosto muito de como a Inaê depois vê toda essa história, como ela percebe as coisas. Então a Lily, ela foi crescendo na história, assim, de uma forma que eu amei, sabe? Assim, até em depois escrever a própria história dela, mas não dá. Já tava ela é quase uma protagonista secundária do negócio. Se ela não estivesse ali, as coisas não iriam acontecer da forma que aconteceram. Exatamente, ela é uma parte muito decisiva da história, e ela vem aos poucos, você vai começando a saber dela aos poucos, né? Você começa a Júlia contando a história e vai aumentando ali o que ela é dentro da história, qual é a história dela realmente, e o que aconteceu com essa mulher que ficou. E ela tem tudo a ver com a Tormenta. Tem muito essa coisa misturada da Tormenta que a Rádio Sol espera, né? Assim, eu jurava que você falou tanto de Gente, quem leu sabe disso. Chega a ser enlouquecedor. Às vezes que se repete, eram duas ventarolas ventando no mar. Ai, eu amo essa música. Entendeu? Então, assim, eu pensava, quando a Lily apareceu no mesma tempestade, falando sozinha com a chuva, eu falei assim, mano... Tá estranho. Você entendeu o que eu pensei? Porque a primeira ventarola já apareceu. Cadê a segunda que não se manifesta? Quando a Lily apareceu, eu falei assim, gente, só pode ser ela. A história das duas ventarolas, né? Depois, quando eu fui pesquisar, é uma música que eu gosto muito e que tem um significado, né? A Iemanjá, ela é sequestrada. E aí o Olodumare, ele chama a Yansan porque a Yansan é uma guerreira. E a Iemanjá também é. Mas Yansan é guerreira. E ela vai lá e salva Iemanjá. E as duas vão para o fundo do mar, em festa. Então elas estão ali, as duas dançando em alto mar. E eu tenho essa coisa, tem a coisa da gente falar da Júlia de Yansan, né? Que a Júlia é um pouco Yansan. E eu quero escrever a história da Júlia. Nossa senhora, vai. Tipo, spin-off atrás de spin-off. Mas aí seria. Não, é uma história. Porque assim, eu gostei tanto de escrever sobre a mitologia de Iemanjá, e a mitologia de Yansan me fascina do mesmo jeito. Então, como a Júlia vem com essa figura muito forte, então eu quero escrever, né? Já até eu quero que você escreva tal, então. Eu falei, calma, gente, vamos aos poucos. Então eu tenho essa vontade de escrever uma história com a Júlia, e até mesmo com o Jorge. O Jorge é um personagem que aparece em Urutau. Ele é um personagem. Meus personagens, eles se aparecem em uma das histórias dos outros. Isso é normal, viu? Tá. É o mundinho Larissa Brasil, Larissa Verso. Todos os meus livros têm personagens de outros que um tá dentro do outro, aparece nos contos. Então eu gosto de fazer esse universo. E é bom porque como as cidades não são reais, elas são fictícias, então dá para a gente brincar bastante em cima disso. Né? Ok, faz sentido. Então foi isso. A Lily veio começar. A Lily nasceu na história. Não foi igual a história da Igreja Cor-de-Rosa, que eu já tinha alguma coisa, né? Não, a Lily veio com essa potência mesmo. Acho que veio. E eu amei assim, escrever. Tanto que os desenhos da Lily são muito legais, assim, que eu pedi para. Eu sempre trabalho com a ilustradora, né? Dessa vez foi a Gabs. E aí ela traduziu muito bem assim, a Lily e toda a atmosfera dela. É uma personagem realmente extraordinária.
É uma das minhas favoritas do livro. E eu tenho certeza que muita gente vai se agarrar a ela quando adquirir esse manifesto inteiro que ela é em si, até o final da história, mesmo que seja o final trágico que ela carrega seja aterrorizante, de certa forma. Eu acredito. E para escrever os poemas dela, né, foi bastante difícil, porque eu tive que entrar nessa coisa, né, nessa loucura. Então, mas foi bem legal, eu amei. Esse não é meu livro favorito de escrita até hoje. Eu tenho uma identidade muito forte com o Irebu, que é o segundo da Nanda, mas eu amei escrever Oração para Ninguém, porque além de... Eu sou muito a Inaê ali. A Inaê é a minha cabeça mesmo, de escritora doida. Sabe? Que tá ferrada, mas tá fazendo graça. Tipo, ela sempre tem uma tirada. Então, ela é muito a minha personalidade. Assim, se for falar assim, qual dos seus personagens é você mais, é a Inaê. Então, eu me diverti muito escrevendo essa história. E eu não posso deixar de agradecer as duas pessoas, as três pessoas em particular, né? A preparadora do texto, que é a Adriane Chaves, que me deu várias dicas. A história transformou depois dela. A Carol Camargo, que fez a leitura de raças. Meu Deus, eu amo essa mulher. Ela fez de raça e de religiosidade. Ela me deu várias dicas. Eu não sou estudiosa mesmo do candomblé. Eu sou muito apegada a Iemanjá, mas eu não estudo a fundo. Então, ela me deu várias passagens muito legais. Ela me ajudou muito a desenvolver essa parte da Inaê. Foi muito legal. Quero agradecer muito a ela. Eu sou muito fã da Carol, meu Deus do céu. Que bom que saber que ela tem dedo nisso. Que bom que saber disso. Nossa, ela me ajudou muito. E a Marina Feijó. A Marina Feijó, ela fez a leitura crítica da parte da sexualidade, porque a Inaê é lésbica. Então, sim. E aí foi muito difícil, porque eu não sou lésbica, eu não sou bissexual, eu sou hétero. Mas então, assim, eu pedia, e a história, eu queria narrar essa história. E assim, é difícil a gente sair de dentro da gente, né? Sim, gente que é escritor e é hétero, escolhe umas batalhas assim que a gente não devia, a gente pega umas batalhas assim que nem a gente sabe por quê. Aí a gente vai lá e pega. É verdade. E aí ela falou, Larissa, olha, você tá com um olhar muito heterossexual, tenta trabalhar. Então, assim, porque aí a gente percebe as nossas falhas. E foi tão enriquecedor para mim. Então, assim, essas três pessoas, elas transformaram esse livro em outro, completamente diferente. E isso é muito importante, sabe? Sim, você parar e ouvir as pessoas que sabem muito mais do que você em certos assuntos. Você, por exemplo, às vezes eu sei um pouco mais de suspense, porque eu estudo suspense, eu escrevo suspense, mas eu não sei de raça. Eu não sei de religiosidade ou de sexualidade que não seja a minha, né? Então, é muito difícil isso, trazer essa parte, né, da Inaê, que é muito forte nela. As três coisas são muito fortes nela. A raça, a religiosidade e a sexualidade. Ela é muito certa, ela não é bissexual, ela é lésbica. Então, foi muito legal isso, assim... Eu aprendi muito. Fiquei quando eu chegava a leitura crítica, eu ficava arrasada, né? Depois eu recompunha, vamos aprender, vamos escrever. E foi muito bom. Essas três pessoas, assim, eu tenho que agradecer muito. Muito mesmo. É isso. São Marina e Carol são duas pessoas que eu sou muito fã e amo as duas. Então, assim, eu entendo exatamente o porquê que você está dizendo isso agora, porque agora que você me deu essa informação, que eu estou vendo direitinho a mão de cada uma das coisas que eu li. Agora eu consigo ver literalmente quem foi que fez o que ali. Exatamente. E assim, elas me ajudaram muito, assim, demasiadamente. E eu preciso falar disso porque eu acho que esse livro é isso, é essa junção, sabe, dessas mulheres. Eu e essas três mulheres que me ajudaram bastante na construção dessa história. Foi a primeira vez que eu tive uma leitura crítica especializada, assim, em coisas particulares, né? E vai virar hábito agora, né?
os próximos que tiverem esse mesmo tipo de coisa, sim, coisas que a gente, por exemplo, em Urutau, eu conversei com especialistas de cada área, eu falei com policiais, falei com médicos legistas, com peritos, então, assim, cada um eu tive que conversar, eles não leram o livro e deram a leitura crítica, igual foi o delas, né? Sensível, desculpa, não foi a leitura crítica, leitura sensível. Mas eles me guiaram por os caminhos de coisas de investigação que eu não tinha a mínima ideia, né? E até mesmo como funciona a força policial no Brasil, é bem diferente. Sim. A gente vê, né? No dia a dia, a gente não tem essa dimensão. Até porque a gente não é policial. Eu tenho a dimensão mais ou menos, mas a parte mais teórica por causa do meu curso na faculdade. Que é? Direito. Ah, sim. Uhum. Eu tenho 4 disciplinas que são só focadas em estudar a Força Policial do Rio de Janeiro. Ah, exatamente, é muito específica, né? É muito específico. O militarismo presente ali é um negócio que é muito importante para o meu curso. Então, assim, eu sei porque eu estou estudando. Uhum. Se eu não fosse da área, eu não ia saber, entendeu? É isso. Verdade. Então, assim, eu gosto de fazer isso. Por exemplo, em Irebu, eu trabalho muito a mitologia indígena, né, dos povos originários. Então, eu estudei, eu fiz curso, eu fiz curso com, acho que uma pessoa assim, que me deu uma dimensão do que é a nossa mitologia, que é uma coisa. Hoje eu fico, tipo, maravilhada, assim. Então, eu coloquei muitas coisas ali na narrativa. Por isso que esse livro é muito importante, assim, hoje para mim, assim, porque eu aprendi umas coisas que eu nunca tinha aprendido. E aí vem logo depois o Uma Oração para Ninguém, que também foi um livro que, nosso aprendizado foi demais. A gente vai aprendendo, né, com os nossos livros. Exato, é uma caminhada bem longa de aprendizados, Sim. emoções e páginas. Vamos lá para o segundo, então. Abre aspas. Foram eles o tempo inteiro. Não tinham intenção de me matar, e sim de me deixar em pânico, com medo da minha sombra, aterrorizada ao ponto de perceber aterrorizada ao ponto de perder a maior chance da minha vida. A trama se desenrola na minha cabeça, a reviravolta final do pior evento. Fecha aspas. Eu cortei isso meio mal cortado. Isso faz parte do final da história. E eu prometi que não ia discutir ele a ferro aqui. Então, o jeito que eu achei de colocar, mas não colocar tudo, foi esse. Spoiler! Eu avisei lá no início do programa que ia ter spoiler. E agora é o spoiler. Então, se você não quer ouvir, já desliga. Você já devia ter desligado lá na frente, mas agora você se lascou mesmo. Enfim, a escolha de fazer com que alguns vilões tivessem nomes de peças de xadrez e utilizar o pânico como a maior arma utilizada por eles, ainda que o motivo fosse fútil aos olhos de muitas pessoas, essa inserção de uma briga que começou online ganha força bastante para gerar um ódio que é exportado para o mundo palpável, é bem mais assustadora do que eu previa quando eu li isso. E eu nunca pensei que isso poderia ser utilizado em um gancho para um livro de suspense. Eu quero saber como que tu teve essa ideia e saber também se isso se deve, de uma certa forma, às relações parasociais que nós criamos para com as pessoas online hoje em dia. Porque quando a gente se comunica online, a gente exporta vários tipos de sentimento: amor, ódio, adrenalina, pressão, etc. E a gente nunca para pra pensar no que, às vezes, o que nós digitamos causa no psicológico do outro que lê. E essa alavanca que tu usou pra criar os teus vilões me assustou de uma maneira tipo: isso aqui tá real demais? Quando o nome as peças de xadrez é porque assim
tinha o Rainha e tinha a King, né? Que é o rei, a rei e a rainha. E aí eu falei, vou botar o bispo. E foi uma brincadeira besta, mas que ficou, né? No começo, ok. falava rainha, 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 e ficou rainha, o King e os três. Eu estranhei que não apareceu o cavalo, não apareceu... O cavalo O cavalo não até o Edu, né? Que é o cavalo. Entendeu? Então, assim, não apareceu, aí eu fiquei esperando, não apareceu, mas tudo bom. Eu coloquei como uma brincadeira, tipo, de dentro de uma igreja que tem o bispo, não tem? Sim. Essas coisas, tem essas coisas dentro da igreja. Foi essa brincadeira. Agora, na parte que você fala aí, né, do motivo, eu observo, você é mais nova do que eu, mas eu sou da época do Orkut. E a gente tinha as comunidades lá. Sim, eu também sou, de certa forma. Isso, então tem as comunidades lá, e eu acho assim, o online, ele potencializou um ódio tão grande nas pessoas, ele potencializou coisas que na nossa vida real você não faria. Sim. Então isso é uma barreira muito fina, mas extremamente assim, de tecido finíssimo mesmo, voal, e que a gente tá toda hora ali sujeito. A gente para perceber as tretas literárias. Vamos pegar no nosso mundo. Se você parar para perceber, tem discussões que, se a gente trouxer para o mundo real, não existem. Não existem. Mas ali ele ganha uma potência, as pessoas começam a se... Os grupos são muito importantes, né? Então, os grupos se fecham ali e começa uma guerra, e começa ataque, e começa o diz que me disse. É uma coisa muito louca, como as coisas extrapolam, e isso mexe tanto com você. Você pode ver, se você tá numa discussão online, você fica mexido, você fica pensando naquilo, você fica atrelado àquilo o tempo inteiro. Né? E hoje a gente tem fofoca, todo mundo querendo saber a vida do fulano de tal, por que o fulano de tal separou, por que o outro atacou não sei quem. Então, eu acho que essas coisas que hoje faz parte da nossa vida, né? Se você for parar para pensar há 20 anos atrás, vamos lá, nós 2002, não sei se 2002 a gente já tinha computador, assim, já tinha internet, mas que, então, você falou, 25 anos atrás a gente não tinha esse tipo de coisa, né? Essa interface tão grande onde a gente está conversando aqui, né? Então, tem toda sua parte boa e tem sua parte ruim. E eu acho que, dependendo de como a pessoa recebe isso do outro lado, se ela tem algum transtorno, né? Se ela tem uma depressão, se ela tem até um desvio de caráter ou uma psicopatia, isso pode transformar em coisas e extravasar para o mundo real. Foi isso mesmo, mais ou menos, o que eu quis fazer aqui, né? É uma coisa fútil? Para a Inaê, ela achou que ia ser uma coisa besta. E olha que eu estive em moderação de comunidade no Orkut. E tinha muito esse negócio das panelas. As panelas se degladiavam ali dentro. Eu sei, porque eu também participei disso. Mas, assim, a minha época foi um pouco mais à frente. Eu era moderadora de uma partida de RPG, pra falar a verdade, dentro do Orkut. E, assim, eu percebia que existia isso, mas eu acho que por eu ser criança, eu tinha entre 10 e 14 anos, Sim. Eu não sentia isso. Exatamente. E aí eu acho que é isso, eu acho que você não sabe quem está do outro lado, o que essa pessoa está passando. Né? Às vezes a gente vê muito isso na internet, né? As pessoas estão passando, tá tudo bem, mas não está tudo bem, né? A pessoa está com vários problemas. E aquilo às vezes machuca a pessoa, e se ela tiver um transtorno, uma psicopatia, se for um tipo de porque a psicopatia não é 90% assassino em série. A gente fala psicopata, a gente já pensa no Hannibal. Né? Não, a gente tem pessoas com psicopatia e que são extremamente pessoas que não vão matar ninguém, mas que elas podem fazer certos tipos de coisa, te enganar, te roubar, pode não fazer nada com você também. Então,
quis fazer essa coisa, sabe? De que assim, às vezes você forma um monstro tão grande na sua cabeça, mas o inimigo ele tá mais perto do que você pensa, né? E muito aveludado em camadas ali de roupa que você nem percebe. Então eu quis trabalhar essa coisa do mundo virtual e como isso. E eu vejo até ela falando muito disso. Ela fala, né? Ela fala assim: nossa, eu nem imaginava que isso poderia ser tão marcante para ela, a ponto Sim, ela sim. guardar esse tanto de tempo, né? E vir me descontar em mim tanto tempo depois. Exato, porque assim, a história, quando a gente vai lendo, não sei se você fez esses casos pensar escrevendo ou não, mas enquanto eu estava lendo, eu ia, tipo, apostando os possíveis finais, né? Porque isso é natural quando você lê o suspense. Uhum. Eu ia tentando prever qual ia ser o final, e, tipo, isso nunca passou pela minha cabeça. Era isso que eu queria. Não passou pela minha cabeça. Em nenhum momento, por nenhum segundo, eu pensei nisso. E quando eu descobri o que realmente era, eu falei assim, cara, não, peraí. Por quê? E aí foi isso que eu Por queria. quê? Se você perceber, essa pessoa do que a gente está falando, né, que é os vilões ali, a vilã também, né, a pessoa mais que, Aham. né, ela já tem esse quadro de psicopatia estabelecido ali. Ela tem Sim. esse desvio, né? E aí eu quis fazer essa parte de coisas, nem sempre o que a gente espera que seja né? Nem sempre o que a gente faz para os outros. Às vezes é uma gota que transbordou o copo e você acha que foi só uma gotinha lá, não tinha nada no fundo do copo. Então, quais são as Nossa. consequências dos nossos atos? Quais são as consequências dos nossos atos? Às vezes você entra numa briga, você não sabe os dois lados. E a gente, às vezes, não que você esteja do lado errado, mas às vezes você também não está do lado mais certo, né? Às vezes Uhum. você tá também a outra pessoa. Eu já entrei em briga literária que depois eu fui perceber que não era bem assim que a banda tocava. A pessoa também tinha os Quem seus problemas. nunca, né? E aí eu falei, depois disso eu nunca mais vou entrar em treta literária de outras pessoas, sem saber mesmo o que acontece, né? Porque a gente nunca sabe, Uhum. né? Mas é isso que eu quis trabalhar, fazer essa pequena amostra da nossa Assim, vida. a única a única coisa vão me cobrar isso depois, então eu vou falar logo de uma vez. A Ah, única coisa que eu não gostei nesse livro foi o seguinte, eu achei, me perdoa se eu vi isso errado, mas que você tem uma certa implicância com escritores de terror. Porque, não, assim, pareceu. Você associou logo a figura do escritor de terror para a pessoa mais nefasta do livro. E você jogou isso na nossa cara, assim, como se. gente, nunca. Então, Nunca. assim, a Vou única mudar coisa que isso, eu vou olhei. mudar. Foi a única coisa que eu olhei pro livro e falei assim, gente, o que houve? O que eu fiz pra Nossa, Larissa? tem várias amigas que escrevem terror. Deus é O mais, que eu irmão. fiz com ela que ela resolveu me mandar justo esse livro para eu ler? Não foi muito assim de caso pensado, não. Eu nem lembrava que eu tinha feito alguma associação com escrita de terror, mas não, eu tenho muita amiga que escreve terror. Eu não escrevo terror porque eu não sou uma consumidora de terror, eu sou medrosa. Então, Ó, eu não, eu justo, não, né? eu não escrevo. Então, assim, eu acho que para você escrever terror, você tem que consumir o terror, né? E eu Claro, é um negócio é o inerente, você não. básico, né? É o Então, assim, básico. eu sou super medrosa. Então, assim, tudo que. Ainda mais quando extrapola muito sobrenatural para essa parte de diabo, demônio, essas coisas, possessão, eu não gosto. É o meu favorito, as minhas. Eu não curto, então eu não escrevo terror. Então, eu escrevo o terror do dia a dia, né? O policial mesmo, os monstros do dia a dia. Dentro do suspense, a gente consegue trabalhar isso bastante, que são Uhum. as pessoas, somos nós, né? Sim. Nós aqui que fazemos o mal para os outros. Então, não foi por querer, viu? Vou até olhar isso.
Porque o livro está rodando, né? O livro está na gráfica agora. Ele deve estar chegando a mim agora, no começo de outubro. E aí ele já vai para o pessoal. E o e-book já entra no final de outubro agora, lá para o dia 20, 25. Assim que ele estiver pronto, eu já coloco ele na Amazon. E-book. Então vai todo mundo poder ler. Quem quiser comprar no site. No meu site. É isso, pessoal. Fiquem atentos a essas datas que ela citou agora, para que vocês possam comprar o livro de vocês na opção física ou e-book. E assim, obrigada, Larissa, pela entrevista. Foi ótimo, como sempre. Foi ótimo, realmente. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.